Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band. Hoje a gente dá início à série de sabatinas no segundo turno. Elas serão realizados com os candidatos que estão ainda disputando as eleições nesse segundo turno em nossa região. Nós temos as cidades de Taubaté e São José dos Campos. O tempo de duração da entrevista é de 20 minutos. O tempo começa a contar da primeira resposta do nosso entrevistado. Hoje começamos com Taubaté e por ordem de sorteio, que foi realizado previamente com os partidos políticos, o primeiro entrevistado é Ortiz Júnior, candidato à Prefeitura de Taubaté. Obrigado pela presença mais uma vez em nosso estúdio, Ortiz. Obrigado. Satisfação estar aqui novamente. Obrigado, Nicolini. Obrigado à Band novamente pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Candidato, nós vamos começar, eu queria começar falando de segurança pública, que é uma atribuição do Estado, mas cada vez mais os municípios trabalham de forma integrada com o governo do Estado. Taubaté tem câmeras de segurança, Taubaté tem guarda municipal, mas a gente vê uma violência. A gente falou hoje de uma violência na zona rural, na região dos Sete Voltas, mas o centro de Taubaté tem tido muitos casos, principalmente de furtos, principalmente no período da noite. O que fazer para ajudar o Estado e dar sensação de segurança para a população de Taubaté, caso o senhor vença a eleição, candidato? Olha, nós tivemos 4 homicídios nos últimos 4 dias. É uma violência muito extrema para a nossa cidade. A obrigação da segurança pública é do Estado, mas a Prefeitura pode e deve fazer muita coisa para ajudar. Então, em primeiro lugar, nós tínhamos 150 homens trabalhando todos os dias nas ruas de Taubaté por meio da atividade delegada. Nós somos o primeiro município do país que celebrou o convênio de atividade delegada com a polícia militar para ter os policiais andando. E aí nós disponibilizávamos motocicleta, bicicleta, veículo 4 rodas, as Amaroques para a área rural. Então a gente conseguiu fazer o policiamento. Depois nós fizemos o COI, é um Centro de Operações Integradas, conectando polícia e prefeitura naquilo que era importante para a cidade. Ou seja, liberando o policial para cuidar das questões de policiamento, combatendo o crime, e aquelas questões que não eram da polícia, a prefeitura assumiu. Depois, muito importante, a Coronel Nicolucci, que é uma grande parceira nossa, que nos ajudou muito no enfrentamento do crime quando eu fui prefeito, nos dizia sempre, olha, escola de tempo integral, prevenção, prática esportiva é muito importante, então a prefeitura levar a prática esportiva nos bairros. Depois, iluminação pública, eu troquei as 30 mil lâmpadas de vapor de mercúrio e vapor de sódio por LED na cidade de Taubaté. Depois, fortalecer a guarda municipal, a gente com isso, tendo a guarda armada, fazendo o policiamento, dividindo a responsabilidade com a polícia militar, a gente consegue melhorar nas portas das escolas, melhorar nas praças, nos espaços públicos, a segurança da cidade. Agora eu vou transformar a GCM numa polícia municipal. Já é possível, já tem uma legislação federal que nos permite transformar. Depois, a gente ainda consegue melhorar a ocupação dos espaços da cidade, levando as famílias novamente para as praças, para os espaços públicos, fazendo zeladoria urbana de qualidade. O crime, Nicolini, ele fica nos espaços públicos abandonados. Então, quando você não cuida, quando você não faz jardinagem, paisagismo, você deixa o mato tomar conta, o crime também toma conta. Então, levar as famílias novamente para ocupar esses espaços. Reformar as 4 praças centrais da cidade. A Praça Santa Terezinha, a Praça Dom Epaminondas, a Praça Doutor Barbosa de Oliveira, ali na Rodoviária Velha, e a Praça do Fórum Criminal, para trazer as famílias novamente, para frequentar essas praças e a gente poder ter um centro melhor policiado e melhor ocupado pelas famílias de Taubaté. Candidato, eu queria falar sobre a área da antiga ADPM, uma área que foi desapropriada pela atual administração, que também tem uma área subsequente que fica atrás de um hipermercado na região entre o Secap e o Fabrilá, ali na cidade de Taubaté. O atual prefeito José Saldi disse que tem um projeto pronto para o desenvolvimento de uma cidade da criança. O senhor, na sua propaganda política, disse que em parte dessa área pretende construir um hospital. E aí há quem diga que não seria possível porque a área foi adquirida com dinheiro da educação e tem que ser usada para a educação. De qualquer forma, em toda aquela área, o que o senhor pretende fazer? Vai desenvolver o projeto que havia sido falado pelo prefeito José Saldi? Tem um novo projeto? O que a população pode esperar daquela área que até agora tem um ginásio de esportes onde o futsal está jogando? Nicolini, são 2 áreas diferentes. A prefeitura desapropriou a área onde funcionava o clube, que é a Associação Desportiva da Polícia Militar, a ADPM. Então está lá, aquela área desapropriada. Ali pode-se fazer uma escola. Eu entendo que ali cabe uma escola de tempo integral.
A escola de tempo integral que vai fazer o contraturno ali para os alunos que estudam na Escola Municipal do SECAP, que já está muito confinada, né? Eu coloquei o tempo integral nessa escola quando eu fui prefeito lá nos 8 anos e agora é preciso ampliar essa oferta de tempo integral. Na área da frente, que é onde você se refere, que é uma área de 100 mil metros quadrados, atrás do Max, é possível fazer ali o nosso hospital municipal, ocupando uma área de 40 mil metros quadrados, uma parte dessa área, 40 mil metros quadrados, um hospital para 220 leitos. Vou fazer ali do lado a nova UPA do SECAP. Eu implantei, quando fui prefeito, a UPA do SECAP, a UPA 24 horas, mas é um prédio que já existia, é um prédio muito antigo. A gente vai colocar ali um prédio novo para a UPA do SECAP. E vou fazer uma escola para gastronomia e para o turismo ali de Quiririm. É importante qualificar melhor para a gastronomia. Nós temos um turismo em Quiririm que se notabilizou nisso nos últimos anos. Então a gente consegue fazer ali, formar o chefe de fila, formar o garçom, formar o chefe, o sous-chefe, para qualificar melhor ali para o turismo de Quiririm essa mão de obra. É uma área de 100 mil metros quadrados. E é fácil fazer. Olha só, eu já fiz quando eu fui prefeito antes. Basta transferir para o Fundo Municipal da Educação o recurso necessário para que foi pago pela prefeitura correspondente ao valor da desapropriação. Então a prefeitura desapropriou ali e gastou 30 milhões de reais. Basta que uma manobra orçamentária interna, ou seja, a gente sai da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Educação, uma manobra orçamentária interna, os 30 milhões. E a prefeitura pode usar para fazer o hospital. Não há problema nenhum. Aliás, eu já fiz essa manobra orçamentária antes, quando fui prefeito, uma manobra interna entre os dois orçamentos das duas secretarias. Perfeito. Eu queria falar agora, candidato, sobre a questão de obras de infraestrutura na cidade. Duas avenidas, pelo menos, a Avenida do Povo e a Avenida Desembargador, têm sido pontos de enchentes constantes nos últimos anos. E o verão vem aí, a temporada de chuvas vem de novo. Nas duas avenidas tem rios que correm canalizados por baixo delas. E é sabido que o problema está na estrutura que foi feita ainda no século passado para esses rios. Há quem diga que precisa abrir as avenidas de novo e refazer tudo, uma obra de muito investimento. Qual que é o projeto do senhor? Há um projeto para se fazer isso de alguma forma, já que a obra que foi feita na região do Belém, ainda na sua administração, acabou não resolvendo o problema das enchentes ali na Avenida do Povo. O que fazer a partir de agora? As obras que nós fizemos ali na Escolástica Maria de Jesus resolveram os problemas da enchente do lado do Baronesa, na Escolástica Maria de Jesus. O propósito era esse mesmo. Ali na Avenida do Povo, especificamente ali a partir do túnel do cruzamento da Dom Pedro I até a Avenida John Kennedy, nós temos um problema sério que é a passagem de um ribeirão, o Ribeirão do Judeu. O Córrego do Judeu passa ali. E nós temos que duplicar toda aquela tubulação. O que acontece é que a montante, ou seja, na parte de cima desse ribeirão, as áreas foram impermeabilizadas ao longo dos últimos anos. Nós tínhamos muitas áreas sem construção, a chuva caía e a terra absorvia grande parte dessas águas. Com a impermeabilização, hoje você tem muito mais volume de água passando dentro da tubulação do ribeirão. Então tem que se fazer uma linha paralela a essa que já existe, ou seja, uma tubulação nova, que foi o que nós fizemos do lado da Escolástica Maria de Jesus, que resolveu um problema. Aquilo representa como um grande reservatório de água enterrado, um grande piscinão enterrando ali a 7 metros de profundidade toda aquela água que fica reservada naquele ponto. É importante fazer isso também agora do lado da Avenida Walter Thaumaturgo, que é a Avenida do Povo. Uma linha de tubulação daquele ponto da Dom Pedro I até a John Kennedy para reservar essa água toda, para que quando a chuva diminua você possa liberar essa água. A mesma coisa no desembargador Paulo de Oliveira Costa. Nós temos ali o córrego do Convento Velho, do mesmo jeito, com uma tubulação antiga da década de 80, quando foi canalizado esse córrego. Esse é um dos córregos mais antigos da cidade. Aliás, o núcleo urbano de Taubaté se desenvolveu ali, ao lado desse córrego Convento Velho. E agora há necessidade de se fazer uma nova linha de tubulação para também reservar água. Eu fiz no trecho já da Juca Esteves. Quando eu fui prefeito, eu fiz essa mesma tubulação, um reforço de tubulação do lado da Juca Esteves. Por isso que ali na Juca Esteves a gente não tem hoje as enchentes, como não tem ali do lado da Baronesa.
Agora, o que precisa ser feito? Do lado da desembargador Paulo de Oliveira Costa, fazer uma nova tubulação para fazer a reservação de água. Essa seria a saída também para a região do sítio Santo Antônio, do Chácara São Silvestre? Ali também tem um problema do córrego que passa ali e as chuvas têm trazido ali grandes enchentes. No Chácara Silvestre tem já um projeto aprovado para fazer um reservatório de água na área de transmissão de energia. Ali tem um projeto apresentado ali pela prefeitura ao FEIDRO. O FEIDRO vai financiar, vai custear esse projeto, que é um piscinão muito semelhante àquele que nós fizemos lá, aos dois que nós fizemos ali no Parque Três Marias. É um reservatório de água, é o que a gente chama de parque de amortecimento. Então a gente vai ter um parque funcionando ali e na estação de chuva esse parque alaga e depois, evidentemente, quando encerra a chuva, há uma drenagem natural e leva essa água toda de volta para a galeria. Então, a solução do Chácara Silvestre é um pouco diferente. Ali não é uma tubulação, não é um reforço de tubulação. Ali é um piscinão como foi feito no Parque Três Marias. Candidato, eu queria falar um pouco sobre política. Nesse segundo turno, a gente viu que o senhor recebeu o apoio do candidato a vice, da candidata Lorene, declarou apoio ao senhor, enquanto a candidata Lorene declarou apoio ao candidato Sérgio Vitor. E a gente viu a candidata Márcia, que ficou em terceiro lugar na corrida eleitoral do primeiro turno, orientar que os seus eleitores não votassem no candidato Sérgio, ou seja, um apoio, mesmo que velado, direto à candidatura do senhor. O senhor conversou com esses agentes políticos, pretende, de repente, trabalhar, caso vença a eleição, com algumas propostas desses nomes? Nicolini, quando eu fui prefeito, eu trabalhei muito já com o Dr. Oscar. O Dr. Oscar era o diretor da Faculdade de Medicina na Universidade de Taubaté. Depois da municipalização, ele nos ajudou muito em questões fundamentais desse hospital, como ampliação de leitos, melhoria da qualidade dos serviços, na interlocução com os professores e com os alunos. Então, o Dr. Oscar foi um grande parceiro depois do processo de municipalização. Ele participou muito das nossas conversas com a universidade, com os professores. Então, já tem um respeito grande pelo Dr. Oscar e ele entendeu que a gente precisa avançar nessas questões fundamentais de saúde da cidade. Então eu agradeço muito esse apoio do Dr. Oscar, já o conhecia há muito tempo e agradeço muito. No caso especificamente do PL, a recomendação de voto, a recomendação de não votar no Sérgio decorre basicamente de três argumentos importantes. O primeiro argumento importante é que na coligação do Sérgio tem o PDT e o PDT ajuizou a ação que tornou o presidente Bolsonaro inelegível. Depois, há uma grande incoerência, porque a primeira coisa que o Sérgio faz no segundo turno é procurar a Lorene e buscar o apoio da esquerda lulista. Então, há uma grande incoerência nessa história. E depois, evidentemente, o argumento de que o Novo tem votado sistematicamente contra o servidor público. Então, o Novo vota na Assembleia Legislativa contra a falta abonada, contra a meia entrada para os estudantes, vota no Congresso Nacional contra o piso nacional da enfermagem, contra a CLT, vota contra o reajuste de salário para o funcionalismo público. Então, as pautas todas do Novo e a incoerência do partido nessa eleição leva o PL a não recomendar o voto no Sérgio. Eu agradeço muito pelo apoio do Tarcísio, pela parceria, é com o apoio dele que a gente vai fazer um novo hospital. E olha, não dá para se enganar, Taubaté precisa de um novo hospital. Essa história que o Sérgio tem falado, eu vou trazer uma Santa Casa para Taubaté, eu vou fazer parceria com hospitais filantrópicos de outras cidades, nada disso resolve o problema. O que resolve o problema da saúde pública em Taubaté é um hospital novo de 220 leitos para a gente internar os pacientes que são internados na UPA e que ficam lá dias e dias aguardando um leito de clínica médica ou um leito de clínica cirúrgica. A prefeitura precisa fazer os mutirões de exames, consultas e cirurgias, precisa construir um novo hospital e uma UPA na parte alta. Com isso, reorganizando os serviços que já existem e com esses equipamentos novos, a gente vai resolver definitivamente o problema de saúde da cidade. Ainda sobre saúde, há algum tipo de projeto para se municipalizar aquele que foi conhecido como Hospital São Lucas, uma área hospitalar que é particular e está fechada em Taubaté? Nicolini, esse Hospital São Lucas, ele vem de um processo falimentar. Então existe uma ação falimentar, a princípio uma ação de recuperação judicial, depois uma ação falimentar, esse hospital quebrou, faliu. Há uma série de leilões, de tentativas de leilão, né? A vara
da Justiça Civil em Taubaté, que definiu esse processo falimentar, tentou vender esse hospital algumas vezes. Ele custa 40, 45 milhões de reais. Um grupo lá da região de Campinas se interessou, chegou a depositar o valor, mas depois esse leilão ele foi suspenso pelo Tribunal de Justiça. Ali tem uma confusão jurídica muito grande. Mas mesmo esse hospital, Nicolini, é antigo. Ele é um hospital também de muito tempo, ele é um hospital apropriado. A gente precisa de um hospital moderno, novo. E o governo do estado, o governador Tarcísio, se propõe a construir esse hospital novo em Taubaté. A gente já faz custeio. O grande problema de um hospital novo é achar custeio novo. Esse hospital deve custar 10 milhões de reais por mês. São 120 milhões de reais por ano. Só que a prefeitura já faz o custeio no hospital universitário. Então não é custeio novo. Já existe o custeio. Você imagina esse hospital funcionando num espaço novinho, de 220 leitos, em que você vai economizar em manutenção. A prefeitura gasta 12 milhões por ano só de manutenção nesse hospital. É impossível. E essa manutenção nem sequer aparece, porque é realmente um prédio muito deficiente, com muitas deficiências construtivas. É difícil conseguir a auto-vistoria de corpo de bombeiros. É difícil planejar a divisão e a ampliação desse hospital. Então, é importante ter um hospital novo que preste uma boa assistência hospitalar para o taubatiano, que seja um hospital da prefeitura, cujas vagas sejam reguladas pelo município e que sirva para a retaguarda das nossas UPAs. Candidato, o Parque Tecnológico de Taubaté, que foi inaugurado inclusive na sua gestão, até agora não decolou, uma área que fica ali próximo da região do Chácaras Silvestre. O que fazer para esse parque decolar? Por que até agora ele não funcionou? O senhor tem projetos para ele, caso venha a ser eleito? Então, o que nós fizemos? Nós inauguramos o Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, cujo nome é HIT. Ele fica lá dentro do Via Vale Garden Shopping, numa parceria com o shopping, com a universidade, com o Sebrae, para que a gente pudesse estimular as startups. Esse é o passo anterior ao Parque Tecnológico. Aquele parque tecnológico, aquela área que nós inauguramos em 2016, custou nem um centavo para a prefeitura. Foram 4 milhões de reais, 100% do recurso investido pela iniciativa privada. Era interesse da própria iniciativa privada que se fizesse um parque tecnológico ali e a própria iniciativa privada, as empresas de Taubaté que investiram os 4 milhões de reais. Não houve licitação, não houve recurso público investido. Ocorre que em 2016... o Brasil passou a viver uma grave crise econômica. Então, uma recessão, inflação, depois veio a pandemia. E o que a gente fez? A gente não ficou parado, a gente não cruzou o braço. A gente resolveu fazer o Hub de Inovação. Então, um passo anterior para alimentar as startups, trazer os investidores anjo e aquelas ideias que os investidores anjo enxergavam como ideias promissoras para o mercado, eles poderem abarcar, poderem abraçar, investir dinheiro e levar para o mercado. Nós tivemos ali mais de 60 startups trabalhando, de jovens criativos de Taubaté e da região também, que foram lá para dentro. Agora a gente vai estimular a ampliação desse hub de inovação para outros hubs. Então, hub de educação, hub de saúde, hub de tecnologia, hub de games. A gente tem diversas oportunidades para o futuro, trazendo a Fábrica de Cultura 4.0, que vai formar a mão de obra justamente, Nicolini, para esse grupo de jovens que precisa aprender tecnologia, inteligência artificial, games, fotografia, aplicativos e a gente integrar com o nosso hub de inovação. Dentro das empresas tradicionais, candidato, a gente tem a área da antiga Ford, da antiga Willys, ainda parada em Taubaté, a promessa de uma nova indústria não chegou. Tem a área da LG, que deixou Taubaté há 3 anos, uma área importante. E, historicamente, inclusive na sua administração, tinha a questão de doação de áreas para empresas que acontecia na expectativa da geração de empregos. Quero saber qual que é a política pública que o senhor pretende implementar. Com essas áreas, se doação de área vai continuar, o número de empregos em Taubaté é positivo nos últimos anos. Dá para melhorar um pouco mais com a chegada do Evitol, o investimento da Embraer? O que o senhor espera com tudo isso? Dá sim, Nicolini. Olha só, Taubaté se desenvolveu muito na indústria nos últimos anos, aproveitando, por exemplo, o arranjo produtivo automotivo. Então tinha a Volks, tinha a Ford, e a prefeitura começou a atrair, por exemplo, a empresa que fornecia para a Volks o cinto de segurança, o airbag, o volante. Então a Autoliv, a Gestamp vieram para Taubaté. Depois, quando eu fui prefeito, eu pude instalar em Taubaté a fábrica de vagões e metrôs em Taubaté,
que é a Alstom. A Alstom Ferrovias se instalou em Taubaté quando eu fui prefeito, num estímulo fiscal que a prefeitura fez. E eu consegui trazer para Taubaté, por exemplo, a fábrica de comandos eletrônicos, a fábrica de rodas, a fábrica de vagões. Então a gente conseguiu completar esse arranjo produtivo ferroviário. Eu acho que é perfeitamente possível fazer a mesma coisa agora no carro voador da Embraer. É tentar entender quem produz a cabine, quem produz, por exemplo, o vidro temperado que faz a segurança desse carro voador, quem produz hélice, quem produz comandos eletrônicos e trazê-las, essas empresas todas, para Taubaté, sendo agressivo, doando a área e fazendo isenção fiscal. Foi assim que a gente fez no caso da Alstom, foi assim que Taubaté fez no caso da Volks, no caso da Ford e assim que eu acho que dá para fazer agora no caso da Embraer. Trazer empresas, indústrias que participam desse arranjo produtivo todo desse carro voador. E, evidentemente, ser agressivo no mercado para trazer outras empresas. A CSN comprou, adquiriu essa área que era da Ford. Então, conversar imediatamente com o acionista majoritário, com o CEO da CSN e tentar entender qual é a prioridade para que ele possa se instalar definitivamente em Taubaté e trazer para cá outros parceiros dessa cadeia produtiva. O senhor acredita que é possível ampliar dessa forma a geração de empregos? O caminho é por aí? Emprego hoje é serviço e formação profissional do nosso jovem para a tecnologia. A indústria, ela vai continuar gerando emprego, mas não como no passado. Quando eu fui prefeito, a Volks tinha 10 mil funcionários, hoje a Volks tem bem menos. Então, a robotização, a automatização da linha de produção permite hoje que a indústria gere um número menor de empregos. A gente precisa formar para o mercado de trabalho o jovem na área de inteligência artificial, tecnologia, por isso a Fábrica de Cultura 4.0 e as startups. Ortiz Júnior, candidato a prefeito de Taubaté. A gente recebeu ele aqui hoje para a sabatina, foi o primeiro a ser sabatinado. Pôde falar um pouco mais das propostas para o eleitor da cidade. Queria agradecer a sua presença, Ortiz Júnior, mais uma vez aqui em nosso estúdio. Então, a próxima oportunidade, boa sorte. Obrigado. Muito obrigado.